Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos começar o nosso culto. Estamos aqui na cidade de Juquiá e iniciaremos nosso culto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Você que está em casa também participe como se você estivesse aqui conosco Amém. desta reunião. Jesus. Querido Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Pai bendito, Aleluia. agora nós abrimos esse culto em Seu Sim, nome, Senhor pedindo Jesus. que o Senhor receba a nossa É adoração, verdade. o nosso louvor, que o Senhor fale conosco, nos ensine um pouco mais de Tua santa palavra, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós vamos cantar o número 36 da harpa cristã. Logo após, o irmão Joy e a irmã Cidinha podem estar aqui para cantar Amém. também o seu louvor. 36, o exilado. É da harpa, né? Da harpa cristã. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas
Cidinha e irmão Joy podem adorar ao Senhor com louvor, ó meu Senhor. Pode ficar aqui no púlpito, fica melhor para filmar, né? Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça em meu coração, que me encheu de aventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade ao testar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste a mim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando. Amém. Irmã Cidinha, irmão Joyce. Amém. Que o Senhor Jesus continue dando sempre o ânimo, a fé, o encorajamento. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o número 39 da harpa cristã. Glória a Deus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Amém.
39 da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão bom saber disso, né? Amém. E nós Graças a Deus. nos tornamos mais alvos que a neve. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Amém. que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Amém. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Querido Senhor, nós estamos agradecidos a Ti mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por Amém, nós. Jesus, é verdade. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido firmes na Tua palavra, que o Senhor continue nos sustentando pela Sua destra, pelo Seu poder. E agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer a aplicação prática daquilo que temos lido e possamos aprender um pouco mais acerca da Tua palavra. Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero meditar um pouquinho nessa escritura, né? Amém. De Romanos capítulo 12. Nós temos já falado sobre esse assunto ali em Curitiba, mas eu creio que é sempre bom revisar. E os irmãos aqui, não sei se têm acompanhado os últimos cultos, então nós vamos repetir. Amém. Aqui pode ser que não seja uma repetição, para os irmãos pode ser algo novo, né? Amém. E Romanos capítulo 12, eu gostaria de falar sobre corpo consagrado e mente transformada. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo como uma súplica. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. É quase como se ele estivesse suplicando para a igreja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As cartas de Paulo trazem sempre essa tônica de demonstrar essa grande batalha que existe entre a carne e o espírito. É verdade. Na carta, se eu não estou enganado, aos Gálatas, Paulo fala sobre a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E essa batalha, ela vai nos acompanhar todos os dias de nossa vida. A gente tinha sido ensinado no passado, assim, quando você receber o Espírito Santo, você não vai ter nem desejo de pecar. Isso não é verdade. Porque o Espírito Santo em você, ele muda a sua reação, a sua atitude. Mas, quando você recebe o Espírito Santo, você não trocou de corpo. A carne é a mesma. O desejo está ali. Se a gente vacilar um pouquinho, o diabo passa uma rasteira na gente. É por isso, irmãos, a necessidade da igreja de estar em constante oração, constantemente lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus, adorando ao Senhor. Porque essa carne, ela é inclinada ao mal. O coração do homem é enganoso, diz a Escritura. O Espírito Santo em nós, o que ele faz? Nos dá o direcionamento. Olha, filho, é por aqui. E você submete a carne ao domínio do Espírito. O novo nascimento faz isso conosco. Nos empodera para que nós coloquemos esta carne sob domínio do Espírito. Mas o pecado estará sempre te rodeando. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, se você voltar um pouquinho ali no capítulo 7, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre o bem que eu quero fazer, né? Eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Deixa eu ver aqui. Se faço o que eu não quero, consinto que com a lei, que é boa, nesse caso, ele está tratando justamente disso. O capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Agora o apóstolo Paulo está reconhecendo que na sua carne não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas espera aí, Paulo, você já não foi convertido? Você já não recebeu o Espírito Santo? Por que você diz que o pecado ainda habita em você? Ele falou no versículo anterior, no 18. Melhor dizendo, no 17. A minha carne. Na minha carne não há nada de bom. Então, quando nós entendemos esse princípio, isso nos deixa alertas quanto à nossa carne. A nossa carne vai nos levar ao pecado. A nossa carne vai nos levar a estarmos preguiçosos quanto a orar, quanto a ler a palavra, quanto a buscar a Deus. A nossa carne vai nos levar a se afastar de Deus. O que nós precisamos fazer é forçar e submeter essa carne ao domínio do Espírito. Por isso Paulo está dizendo, olha, apresente o seu corpo como um sacrifício. Sacrifício vivo. Porque a ideia do sacrifício no Antigo Testamento é o animal era morto no altar. Agora, Paulo está falando do sacrifício, que é morto, mas ele não é morto. Você está vivo, você não vai morrer. Mas de forma figurativa, a sua carne tem que estar morta para as coisas desse mundo. Hoje de manhã, no nosso devocional, nós falamos sobre aquele quadro no livro de Gênesis, quando a mulher de Ló se vira para trás e se transforma numa estátua de sal. E figurativamente isso está falando para nós cristãos que muitas vezes olhamos para trás, para uma vida de pecado. Que muitas vezes por nos afastar daqueles propósitos de Deus, da oração, do jejum, da busca, da presença de Deus, nós começamos a olhar para trás, para aquela vida de pecado, e isso nos paralisa. Isso não nos permite avançar com Deus. Deus tem planos maravilhosos para conosco. A gente é que atrapalha esses planos muitas vezes. Então apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele conclui que é o vosso culto racional. E essa expressão nós trabalhamos ela de forma bastante exaustiva ontem, de manhã e à noite. Culto racional. Racional é aquele que deixa eu ver se eu acho aqui a expressão. Culto racional é um culto que é oferecido de coração, mas também de mente. É um culto que realmente você está compreendendo, é razoável, lógico e sensato. No capítulo 14 de 1ª Carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre orar em línguas. Ele diz, orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ele diz, você quer ser edificado? A oração em línguas edifica somente aquele que está orando. Mas ele diz agora, quando estamos em reunião na igreja, nós precisamos edificar uns aos outros. Então a coisa precisa ser feita de maneira racional. De maneira que as pessoas compreendam o que está sendo dito. De maneira que as pessoas compreendam o ensino da palavra. Por isso, esse corpo transformado leva-nos ao culto racional. Para quê? O versículo 2 vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui tem uma palavra-chave, que ela é a raiz de duas palavras que temos nesse versículo. Conformeis e transformai-vos. A raiz é a palavra forma. Forma. A forma é o que dá o formato ao bolo. Se você quer fazer um bolo redondo, você tem que usar uma forma redonda. Se você quer um bolo quadrado, você tem que usar uma forma quadrada. Se você quer um bolo com furinho no meio, você tem que ter a forma naquele formato. Porque a massa do bolo vai adquirir a forma. Você está compreendendo? É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, não se amolde, não assuma a forma do mundo. Porque os princípios, a forma,
O molde que o mundo tem, ele é flexível, ele pode tudo. Paulo diz, não faça isso, não se amolde aos princípios desse mundo, não conforme-se com esse século, mas sejam transformados. Também tem a ideia da forma, transformados. Você passa por uma transformação. Como é que é feita essa transformação, Paulo? Essa transformação é feita pela renovação da vossa mente. Oh, glória a Deus, a coisa está aqui. A transformação da nossa mente, a renovação, melhor dizendo, da nossa mente nos leva a uma transformação. O entendimento, o conhecimento de Deus nos transforma. Por isso, quando nós tínhamos aquela ideia de que o conhecimento é um perigo, tome cuidado, não queira saber, o conhecimento de Deus é dever da igreja. Amém. A igreja deve buscar o conhecimento de Deus. Amém. Colossenses, abra aí se vocês puderem, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, essa escritura foi uma das primeiras escrituras que eu tive, que me impactaram logo que nós saímos, não é, de onde estávamos, e Deus mostrando para nós a importância da Bíblia, do Evangelho. E certo dia eu estava caminhando e eu parei, assentei embaixo de uma árvore e falei, vou ler a Bíblia aqui no celular. E comecei, o que eu vou ler? Eu vou ler Colossenses. E comecei a ler o capítulo 1 de Colossenses. E quando eu cheguei nesse versículo, que é o versículo 9, eu paralisei. Eu falei, como assim? Eu nunca tinha visto isso. Eu sempre tinha ensinado as pessoas a não buscar conhecimento. Eu sempre falava sobre as pessoas que a inteligência era um problema, foi isso que causou o pecado original. Mas olha o que a Bíblia, o que Paulo estava falando para a igreja em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Amém. Glória a Deus. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Algumas versões dizem entendimento espiritual, outras dizem inteligência espiritual. Eu disse, meu Deus. Então é desejo de Deus que nós busquemos o conhecimento. Amém. Verdade. Porque um povo sem conhecimento, a Bíblia diz, o meu povo, ele se corrompe por falta de conhecimento. Por isso que Paulo está dizendo lá na carta aos Romanos, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Paulo diz assim no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós então levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo é pregando o Evangelho de maneira clara, de maneira que você compreenda o que você está ouvindo. Amém. Para que a sua mente seja renovada, para que então seja transformada. Corpo consagrado, Glória a Deus. mente transformada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Lá em Colossenses ele diz, para que transbordem do conhecimento de sua vontade. Glória a Deus. Tudo vai se resumir qual a vontade do Senhor. Para quê, Paulo? Para que vocês possam agradá-lo em tudo. Verdade. O cristão, ele está desejoso em agradar ao seu Senhor. Por quê? Ora, o que ele fez por nós de graça.
Verdade. Eu não precisei fazer nada para ser salvo, Ele me salvou. Sim. As pessoas dizem, ó, aceita Jesus como seu Salvador. Não, Salvador não é, ele não precisa ser aceito como Salvador para ser Salvador. Ele é Salvador. Amém. Glória a Deus. Se aceitando ou não, Ele é. Ele é. Agora, o que falta é você aceitá-lo e declará-lo como seu Senhor. É verdade. Porque o Senhor, lá no tempo bíblico, é aquele dono do escravo, é o amo, o proprietário. Então, quando ele diz Senhor, ele está dizendo, olha, minha vida é sua. Amém. Glória a Deus. Eu pertenço a ti. Eu descanso em ti. Amém. Às vezes a gente quer ser senhor de nós mesmos. Mas o Evangelho nos leva a reconhecer a nossa pequenez. Quão pequenos somos. O que Cristo fez por você, Ele te redimiu, Ele te remiu, Ele pagou o preço pela sua redenção, Ele te salvou. Então agora tudo que nós devemos desejar em nossas almas é agradá-lo, Glória a Deus. servi-lo. Como a letra de um louvor diz, servir a Ele não tem preço. Não tem prazer maior do que servir a Deus. Na alegria ou na dor. No momento feliz, no momento de júbilo. Mas no momento de tristeza. Servir a Deus no momento de alegria é bom demais. Mas eu digo que melhor ainda é servir a Deus no momento de tristeza. Quando o seu mundo desaba. Quando as notícias não são boas. Quando tudo está soprando o contrário. Você dobra seu joelho e se desaba em pranto. Diz, Senhor, ainda assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda que eu não tenha nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Oh, servir a Deus no momento mais difícil parece que é mais gostoso Amém. ainda. Porque você tem uma âncora, você está ancorado em Cristo, e você diz, ei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Verdade. Glória a Deus. A coisa está difícil, mas mesmo assim você vai servir a Deus? Sim, pois é nessa hora que eu sirvo a Deus. Amém. Mas de forma mais intensa. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Como é bom servi-lo. Amém. Como é bom viver para Ele. Verdade. Como é bom falar de Jesus, testificar. Quando um amigo vem, está passando por uma dificuldade, ei, abre a boca, fala de Jesus. Glória a Deus. Olha, tem para você também. Amém. O Cordeiro é suficiente para mim, para você e para todos que tiver fome. Ele diz, quem tem fome, coma. Quem tem sede, vem a mim, beba de graça da areia e da água da vida. Amém. Glória a Deus. Experimente testificar mais. Glória a Deus. Experimente falar mais. Por experiência própria, quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você testifica, mais a sua fé aumenta. Mais valente você fica. Aleluia. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. O cristão não deve adotar o padrão transitório desse mundo. Mas ele tem que ser transformado em sua natureza íntima. Paulo usa essas duas palavras, né? Transformar e conformar. Justamente para confrontar isso. Você não deve se amoldar ao mundo, mas você deve ser transformado. Amém. Transformado. O cristão ele é diferente, não tem como fugir disso. Há um brilho diferente. Amém. Há uma paz que o mundo não tem e esse cristão tem. É verdade.
Por isso ele não segue os padrões que o mundo coloca como modelo, como molde, como forma. Porque as armas, voltando aqui a 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui, em algumas traduções, diz sofismas, né? A altivez, conselhos, argumentações. Essas argumentações, esses sofismas, sofisma é uma distorção da verdade, é algo que é feito para parecer com a verdade, mas não é verdade. É uma verdade um pouquinho deturpada. Isso vai criando fortaleza na mente das pessoas, que não serão derrubadas, a não ser com as armas de Deus. Por isso Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas as armas que nós temos, elas são poderosas. Por quê? Porque elas começam a derrubar esses sofismas, eles derrubam esses argumentos, essa altivez, e com isso essa fortaleza cai ao chão. Há muitos que têm feito fortalezas ao redor de si, impenetráveis. Ei, experimenta usar as armas de Deus. Experimenta a usar os mecanismos do Senhor. Essa fortaleza cai ao chão. Essas argumentações caem ao chão. Porque não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus. Somente Ele é o Senhor. Somente Jesus Cristo é o Senhor. A ciência vem com vários argumentos. Eu gosto de conversar com ateus, com céticos. Porque eles acham que tem bons argumentos. Mas aí você começa a conversar um pouquinho. E você vê que na verdade eles estão magoados, ofendidos com Deus, porque em algum momento alguma coisa deu errado em suas vidas. O ateu, eu disse uma vez, eu não creio no ateu. Para mim o ateu não existe. Como assim? Porque se Deus não existe, não existe ateu. Ateu é a própria negação de Deus, então quer dizer que há um Deus, você só está negando Ele. Se não existisse Deus, não precisava existir ateu. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você não vai ver ninguém se declarar, fazer um estardalhaço de argumentações para dizer assim, eu não creio em unicórnios. Para mim, unicórnios não existe. Não faz sentido, né? Porque, é claro, não existe mesmo. Então, não existe o não crente em unicórnio. Porque ele não existe. Da mesma forma, se Deus não existe, não existe ateu. As pessoas ignoram os fatos. Ignora o fato que o nosso planeta está girando nesse momento a uma velocidade absurda. Nós não sentimos. Que se a velocidade fosse um pouquinho menor, os nossos dias seriam muito mais longos e as nossas noites seriam muito mais longas. O que isso acarretaria? Acarretaria que nossos dias poderiam chegar a ter 60, 70 graus Celsius de temperatura e as nossas noites poderiam chegar a menos 20, menos 30 graus abaixo de zero, né? O que tornaria a vida na Terra totalmente inviável, impossível. Eles ignoram o fato de que Deus colocou a Lua na exata distância da Terra para controlar as marés. Conforme a distância ao local e a fase da Lua, a maré sobe e baixa, sobe e baixa.
As plantações produzem mais quando plantadas na época da lua certa. Os peixes, se você vai pescar, se você pescar na lua certa, você tem mais chance de pescar. Eles deliberadamente ignoram que a Terra está milimetricamente posicionada na área VIP do sistema solar. Se ela estivesse um pouquinho mais perto do Sol, não teria vida, por causa do calor insuportável. Se ela estivesse um pouquinho mais afastada do Sol, não teria vida, por causa do frio insuportável. Eles deliberadamente ignoram o fato de que... qual o planeta aquele que tem os anéis? Júpiter. Júpiter está na distância perfeita da Terra. E o que isso tem a ver? O que Júpiter tem a ver com a gente? Júpiter é um planeta gigante, muito maior do que a Terra. Ele funciona como um escudo natural para a Terra. Porque corpos celestes, astros, meteoros, meteoritos que estão passando, correndo o risco de chegar à Terra, são atraídos pela órbita de Júpiter e atingem Júpiter e não a Terra. Se Júpiter estivesse um pouquinho mais afastado, ele protegeria Marte e não a Terra. Se ele estivesse um pouquinho mais perto, ele protegeria Vênus e não a Terra. Ele está no lugar certo para proteger a Terra. Com sua órbita, com sua atmosfera, a sua gravidade, acaba formando uma barreira de proteção. Só isso. Dizer que isso foi fruto do acaso. Dizer que toda essa diversidade de vida na Terra é simplesmente obra do acaso. É, no mínimo, ignorar os fatos. Por isso eu digo, eu não creio em ateu, mas eu creio em Deus. Amém. Glória a Deus. Criador dos céus e da terra. Amém. Graças a Deus. Por isso você deve buscar o conhecimento. É por isso que você precisa estudar e saber aquilo que você crê. Eu creio que é Pedro que diz assim: estejam prontos para responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa fé. Se você não estuda, se você não busca o conhecimento, de repente você vai ter alguém questionando a sua fé e você não sabe responder. Porque você nada mais é do que uma Maria vai com as outras. Você só está ali porque todo mundo está ali. E você é crente porque a sua mãe é crente, seu pai, a sua avó, seu avô, seu irmão, seu marido, sua esposa. Mas você mesmo não tem a sua convicção. Então Paulo diz, olha, sejam cheios do conhecimento de Deus. Amém. Glória a Deus. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Busque ser transformado, tenha sua mente renovada pela renovação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês saibam para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ajude, Amém. nos ensine, porque o Espírito Santo ministra a nós enquanto estamos lendo a palavra. A leitura da Bíblia é algo vital para a nossa vida espiritual. Quando você está lendo a palavra, aquilo o Espírito Santo ministra em seu coração. É assim que acontece. Agora, se você não lê a palavra, você não está atualizado da vontade de Deus, você vai se afastando do direcionamento do Espírito. E obviamente o diabo está ali, te oferecendo inúmeras possibilidades de pecado. Muitas pessoas caem na fé. Elas não caem da noite para o dia. Ninguém cai de um dia para o outro. A pessoa começa a cair aos poucos. Esforcemos, irmãos, em permanecer firmes nesse caminho. Amém. Buscando cada dia mais ao Senhor. Verdade. Querido Deus, Sim, 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 eu Jesus. te louvo. Amém. Verdade. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Se não fosse essa Bíblia, nós estaríamos ainda enganados, enredados em pensamentos de homens. Sim, Senhor. Verdade.
mas o Senhor, através do teu Espírito Santo, abriu os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Agora, Senhor, não permita que nós fraquejemos no caminho, não permita, Senhor, que teu povo fique desamparado, Sim, Senhor. mas esforça-nos a cada dia mais É verdade. na tua palavra, no Evangelho da salvação. Cura o enfermo, liberta o oprimido nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que estão aí pela transmissão, que o Senhor abençoe sua vida. Amém. Deus te abençoe ricamente. E quarta-feira, novamente, teremos aí o culto transmitido, provavelmente será transmitido diretamente ali de Caldas, Minas Gerais. Deus nos abençoe e até o próximo culto, se o Senhor permitir. Glória a Deus, aleluia.